tinham mandado para ele lá na cadeia. Ele estava preso, não podia sair, mas mesmo ele lá onde ele estava, os irmãos mandaram ajuda para ele se manter lá dentro da cadeia, porque não era diferente dos dias de hoje. Se alguém está preso nos dias de hoje, precisa alguém ajudar, levar alguma coisa, enfim. Naquele tempo também era da mesma forma. E o apóstolo Paulo, irmão, ele disse assim: regozijei muito no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinha lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. O apóstolo Paulo, ele agradece os irmãos que tinham ajudado ele nos momentos de dificuldade, nos momentos de necessidade grande. Irmãos, é tão bom quando a gente é lembrado, quando alguém lembra da gente. Quando você faz uma coisa e que ninguém lembra, que ninguém agradece, mesmo as pessoas que mais discretas que são, elas não querem uma palavra de agradecimento, não querem que ninguém reconheça, mas por mais que ela não queira, lá dentro do coração dela existe um sentimento, que é um sentimento de gratidão pela outra pessoa, à espera de uma gratidão. E o apóstolo Paulo era um homem grato a Deus e grato também aos irmãos que sustentavam o seu ministério. A igreja que Paulo passava, que Paulo pregava, ia se constituindo, ela nunca esquecia do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava em Roma, eles lembravam dele. Ele estava em Tessalônia, eles lembravam dele, porque tinham o apóstolo Paulo em autoestima, gostavam muito dele. E o apóstolo Paulo lembrou e deixou a sua gratidão pela oferta que eles tinham mandado. O apóstolo Paulo passou por momentos muito difíceis, irmãos. A Bíblia diz aqui, nesse versículo diz alguma coisa, mas no versículo anterior, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo passou fome, foi açoitado, ficou sem dinheiro, ficou sem casa, e uma determinada feita, para ele fugir de ser morto, eles tiveram que jogar ele por sobre o muro, dentro de um cesto. Ele saiu rolando com outro discípulo, e caiu lá embaixo, no meio do vale, e dali ele levantou e saiu correndo, porque as pessoas queriam matar ele, e não era hora dele morrer, porque ele precisava pregar a palavra do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele não era ingrato, ele lembrou do que a igreja de Filipos tinha feito para ele. No versículo 11 ele diz assim: não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Irmãos, uma grande realidade dos nossos dias, nós olhamos para o apóstolo Paulo. Ele era um homem simples, um homem que fazia o evangelho do Senhor, que pregava o evangelho do Senhor, e era um homem simples. Você não vai ver na história de Paulo dizendo que Paulo tinha a melhor carruagem, o melhor carro da época, em que eles tinham naquele local o mais luxuoso. Não, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele trabalhava, ele não queria ser pesado aos irmãos, e ele sempre batalhava, mesmo no meio do sofrimento, mas ele tinha um sentimento na sua alma e no seu coração: eu preciso fazer a obra de Deus, eu preciso pregar o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É como o nosso irmão que dirigiu o culto aqui hoje, nós estamos conversando a respeito dele, que com o presbítero, o irmão Cláudio, ele dizendo: o irmão vai estar fazendo a obra do Senhor, estar dirigindo o culto, pregando, porque esse é o desejo do coração dele, e tenho certeza que é o desejo do coração de Deus. Assim era o apóstolo Paulo. Ele não esperava uma gratidão do povo aqui da terra. Irmãos, hoje em dia nós estamos vivendo no evangelho instantâneo, no show gospel. O pregador só prega se tiver 10, 20, 30, 40 mil pessoas. O cantor só vem cantar se tiver uma multidão muito grande para ouvir ele cantar. Por quê? Porque ele quer receber as
sua glória, o seu troféu aqui na terra. Agora aquele crente, aquele servo de Deus que é adorador, e que ele não quer receber o seu troféu aqui na terra, mas ele quer receber o seu troféu lá na glória. Ele canta para uma pessoa, para duas pessoas, para três pessoas. Ele canta para o Senhor e não é para as pessoas. Aleluia! E o apóstolo Paulo, irmãos, era mais ou menos assim. Não tinha problema se alguém não gostava da mensagem dele. Se alguém dizia assim: Paulo é careca, Paulo é baixinho, é feio. Irmãos, hoje nós vivemos um evangelho um pouco diferente. Quando se fala de um pastor famoso, alguém pensa num homem grande, forte, num homem bonito. E aí, na maioria das vezes, as coisas às vezes não saem como as pessoas esperam. Irmão Cláudio, esses tempos atrás eu fui ver um pregador pregar, muito famoso, e alguém pensou assim: fulano de tal nome, mas um nome americano, muito bonito o nome. Quando chegou o pregador ali no púlpito, era um homem pequenininho, tudo esquisitinho, magricelo. Mas quando ele pegou o microfone para pegar a palavra do Senhor, o céu desceu dentro daquela igreja. Porque a palavra, irmãos, é de Deus. Nós não vivemos segundo o exterior, segundo a vista. Nós vivemos segundo o espiritual, segundo Deus e o Senhor Jesus. Aleluia! O apóstolo Paulo não esperava a gratidão aqui na face da terra, não esperava o reconhecimento aqui. Ele disse assim: não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. E aí, irmãos, vai uma palavra muito maravilhosa para mim e para você. A Bíblia diz assim: que todos os dias, à hora nona, 2 discípulos, Pedro e João, iam no templo para orar ao Senhor. Todos os dias chegavam, dobravam o joelho, oravam a Deus, e Deus abençoava aqueles 2 discípulos. E aí vocês ouvem, os irmãos jovens aqui, os irmãos que estão aqui, já cantaram muitas vezes na igreja o hino dos 2 ungidos, que é aquele hino que canta a história desses 2 homens, que o paralítico está lá na porta formosa, todo atrofiado, mas de repente ele olha os 2 discípulos chegando, e a Bíblia relata de uma maneira assim bem clara, que aquele mendigo, aquele paralítico olha para Pedro e João, pensando em receber alguma coisa. E Pedro e João, cheios do poder de Deus, da graça do Senhor, começando o seu ministério, Pedro diz assim para o paralítico: olha para nós. E o paralítico olha para eles. A Bíblia diz assim que esperando receber uma quantia grande, bastante dinheiro. Mas Pedro olha para o paralítico e diz assim: nós não temos prata e não temos ouro. Ou quer dizer, o paralítico se enganou se ele pensou que ele ia receber muito dinheiro, porque João e Pedro, eles não carregavam muito dinheiro consigo, porque eles não tinham. Mas eles disseram assim: nós não temos ouro e não temos prata, mas o que nós temos te damos. Levanta-te e anda em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o apóstolo Paulo diz assim: eu aprendi a contentar-me com o que eu tenho. O que você tem aqui nessa noite, meu irmão? O que você tem dentro do teu coração e da tua alma? Pedro e João tinham unção de Deus na sua vida. Pedro e João tinham a presença do Senhor juntamente com os 2. Os 2 andavam para lá, Jesus andava com eles. Os 2 andavam para cá, Jesus andava com eles. Os 2 iam na igreja, Jesus andava com ele na igreja. Os 2 iam trabalhar, pescar, iam pregar, Jesus andava com ele. O apóstolo Paulo diz assim: eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Pastor, será que se eu ficar crente, ou se eu estou crente, eu posso ganhar na loteria e ganhar milhões? Irmão, você pode não ganhar nem 1 milhão, mas uma coisa eu te digo: você tem muito aí dentro de você e dentro da tua vida, e isso o diabo não pode roubar de você. O homem na terra não pode tirar, que é a presença de Deus. E eu sinto a presença. Levanta a tua mão assim comigo. Eu sinto a presença de Deus aqui em nosso meio. O apóstolo Paulo disse assim: eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Irmãos, eu entendo que o apóstolo Paulo falou alguma coisa. Ele estava dizendo assim: eu aprendi, eu estou contente com o que tenho. Aí alguém pergunta: mas pastor, o que Paulo tinha? Paulo tinha as marcas de Cristo na sua vida. Paulo tinha a presença de Deus. Paulo tinha a glória de Deus. Paulo tinha a presença de Deus. Paulo tinha a presença de Deus. Paulo tinha a glória de Deus. Paulo tinha a presença de Deus. Paulo tinha a glória de Deus. Paulo tinha a presença de Deus. Paulo tinha a glória de Deus. Paulo tinha a presença de Deus. Paulo tinha a glória de Deus. Paulo tinha a presença de Deus. Paulo tinha a glória de Deus. Paulo tinha a presença de Deus. Paulo tinha a glória de Deus. Paulo tinha a presença de Deus. Paulo tinha a glória de Deus. Paulo tinha a presença de Deus. Paulo tinha a glória de Deus. Paulo tinha a presença de Deus. Paulo tinha a glória de Deus. Paulo tinha a presença de Deus. Paulo tinha a glória de Deus. Paulo tinha a presença de Deus. Paulo tinha a glória de Deus. Paulo tinha a presença de Deus. Pau
Paulo tinha a presença do Senhor na sua vida. Irmãos, quando Paulo, antes de morrer, antes da guilhotina, porque naquele tempo Paulo morreu assim, colocou o pescoço numa guilhotina assim, do jeito que está esse microfone aqui, e desceu um ferro muito pesado, muito grande sobre o pescoço de Paulo, e a cabeça caiu. E aí, irmãos, nós vamos aprender uma outra coisa aqui nessa noite. Tem crente dizendo assim: ah, mas se o irmão morrer acidentado, ah, se o irmão morrer pelo evangelho, irmãos, a forma de nós morrermos, Deus não te deixou claramente como ia ser essa forma. O que nós precisamos fazer é andar certo na presença de Deus, para